Meu nome é Djanira e eu vou representar o Hospital Municipal Valdemar das Dores. A prestação de contas do terceiro quadrimestre, né, referente de setembro a dezembro de 2020. Pode passar. Nós tivemos uma taxa de transferência no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, totalizando um total de 30 transferências em ambulância básica e 7 transferências em UTI dos pacientes hospitalizados dentro da clínica médica no Hospital Municipal Valdemar das Dores. As AIHs, né, que são as internações hospitalares, nós tivemos em setembro 67 internações, em outubro 85 internações, novembro 76, dezembro 85. Em comparação ao quadrimestre anterior, a gente verifica que nós estamos na mesma faixa de internações dentro do hospital. Uma variante, né, de 4 ou 5, mas a gente continua mantendo um total mais ou menos na média de 60 a 80. Custo mensal de material médico hospitalar. Aqui nós temos no quadrimestre anterior um valor total de R$ 73.835,62 custo de consumo de material médico hospitalar. Em comparação ao quadrimestre atual, nós temos R$ 79.845,70, uma variante aí na faixa de R$ 6.000. Realmente é explicável porque a gente está variando mesmo nesse total, entre medicamentos e material médico. Na questão de medicamentos, nós temos no quadrimestre anterior R$ 76.721 custo mensal dessa aquisição. Já nesse quadrimestre, nós diminuímos um pouco, na faixa de 3.000, mais ou menos, devido a quê? Porque às vezes, igual por exemplo, a gente faz uma compra mensal, essa compra mensal, conforme o quantitativo que a gente tem no mês anterior, a gente não pede aquela quantidade para a gente ficar sobrando. Então, por quê? Porque mensalmente a gente faz solicitação de compras. Então, não tem a necessidade de a gente fazer um número grande de compras para correr o risco de perder, da validade não estar dentro do prazo, porque a gente tem a facilidade de comprar mensalmente. O2. Vocês vão notar que nós tivemos, no quadrimestre anterior, um pouco mais de total de O2 que foi utilizado, né? Nesse quadrimestre agora, por exemplo, olha a quantidade que a gente teve. Nós gastamos R$ 39.987,76. No quadrimestre anterior, R$ 48.206. Por quê? Existe uma questão de sazonalidade, principalmente nos meses de junho, de julho, que são meses que são mais frios, né? A gente corre mais o risco de ter doenças crônicas respiratórias, mais idosos, utiliza mais oxigênio. Então, assim, mesmo assim, é uma variável mais ou menos na faixa de R$ 9.000, tá? O custo mensal do serviço de nutrição e dietética. Aqui nós temos dentro do hospital um quantitativo muito grande de alimentação. Por quê? Nós não fazemos alimentação somente para os pacientes. Faz alimentação para o paciente, para o acompanhante, para o hospital, para a UPA e para a síndrome gripal de todos os funcionários. Então, nós gastamos num total de alimentação mensal na faixa de 90 a 100 mil. Esse quadrimestre nós gastamos 109.222. No quadrimestre anterior, gastamos 91.346 nos 4 meses, né, referente à alimentação. Porém, a gente verifica que
A variante é muito pouca, ela é em torno mesmo de 25 a 26 mil, de 22 a 26 mil, que a gente gasta mensal com a alimentação do complexo todo, que é UPA, síndrome gripal e hospital. Aqui é o total de procedimentos que a gente realiza, porque nós temos centro de especialização médica lá. Então, a gente faz os procedimentos. Todos os procedimentos que a gente fez do mês de setembro a dezembro, deu um total de 43 mil procedimentos, 344. Sendo que, no quadrimestre anterior, nós tivemos um total de 171 mil. Por quê? Porque, na verdade, aqui, ó, e nós tivemos, assim, em questões de valores, um pouco mais abaixo do que do quadrimestre agora. Por quê? Nós tivemos, né, logo no iniciozinho, né, da pandemia, a suspensão de algumas especialidades, a suspensão de alguns procedimentos, né, realizados. Então, deu uma faixa um pouco menor, né, aí uma variante de R$20 mil, mais ou menos, nesse sentido aí, exatamente porque houve essa suspensão, né, depois, gradativamente, nós fomos retornando, para poder não dar uma aglomeração muito grande, para a gente poder zerar a fila que a gente tem, né, de eletivas, a fila de demandas que a gente tem dentro do município. Pode passar. A fisioterapia, né, nós temos aqui um atendimento, né, que a fisioterapia a gente atende de todo o município lá dentro do hospital. Nós não mandamos nenhum caso de fisioterapia para fora, então a gente atende um total, nesse quadrimestre, atendemos 1.725 e no quadrimestre anterior nós atendemos 456, exatamente pelo que eu já coloquei anteriormente, no início, né, da pandemia, que não foi os meses maio, junho, julho e agosto, a gente fez a suspensão de alguns procedimentos, inclusive de fisioterapia. Os eletrocardiogramas, né, pelo mesmo motivo, nós temos lá 282 eletros que a gente fez nesse quadrimestre. No quadrimestre anterior, tivemos 153 eletros que a gente faz. Isso tudo dentro da especialidade, porque tem a especialidade de cardiologia, que ela também exige muito eletro. Então, assim, a gente tem conseguido manter uma média de eletro para todos aqueles pacientes que são necessários para poder fazer dentro do hospital. As ultrassonografias, né, que a gente fez nesse quadrimestre, em setembro, 355 ultrassonografias no mês de setembro, em outubro, 408, em novembro, 409, em dezembro, 298. Essa questão que abaixou um pouquinho, né, aqui na questão de dezembro, porque também houve uma suspensão nas questões das ultrassonografias, e agora a gente retornou novamente a fazer as ultrassonografias que está tendo a demanda do município. Pode passar. A nossa pesquisa de satisfação, né, é um sinalizador de como que a população reage aos atendimentos, né, às consultas que vão dentro do hospital, e a gente consegue um percentual, por exemplo, na média de 80% a 90% sempre de satisfação do usuário. Pode passar. Realizamos pequenas cirurgias, né, 165 nesse quadrimestre. No quadrimestre passado, realizamos 164 pequenas cirurgias, né? Então, nós estamos mais ou menos com os quadrimestres, como diz, bem parecido um com o outro. Pode passar? Os procedimentos de laboratório, né? Aqui é só para vocês poderem visualizar a quantidade de procedimentos laboratoriais que a gente faz, porque todo paciente que entra dentro do hospital, ou que entra, e esses aqui são somente do hospital, a UPA está com os procedimentos dela, né, separado, e o
síndrome gripal também. Esses procedimentos são os de laboratório dos pacientes internados. A quantidade de procedimentos que a gente faz é uma quantidade bem relevante, verificando que todo paciente que está dentro do hospital internado, ele tem todos os exames feitos, na sua maioria, dentro do próprio hospital. Raio-X, pelo mesmo motivo, né? Nós temos também um número elevado de raio-X, conforme o pedido. A gente, às vezes, nós temos o ortopedista que atende no centro de especialidade médica e temos os internados que fazem normalmente os raios-X e dá um quantitativo um pouco, né, igualitário, devido à questão de ter somente um ortopedista lá e o restante é feito através da clínica médica daqueles pacientes que estão lá internados. Essas são algumas das ações que a gente desenvolve. A gente desenvolve uma auditoria interna dentro do hospital para a gente poder avaliar e sinalizar como que está o nosso trabalho, né? Essa auditoria ela é feita tanto na farmácia, quanto no almoxarifado, quanto no laboratório, quanto no serviço de nutrição e dietética. Então, a gente faz internamente também para poder a gente sinalizar e avaliar o nosso trabalho. Todo mês a gente faz capacitações, né? Que a gente tem um indicador, né, da prefeitura que nos mostra que a gente tem que ter uma capacitação, pelo menos mensal, de 50% dos nossos funcionários mensalmente. Aqui está somente uma ilustração, pode passar. Né? Essa foi a última que a gente fez, né, que é o de descarte de pilhas e baterias, que é feito pelo Programa de Gerenciamento de Resíduos. Mas, muito obrigada, né, é o que eu tenho para apresentar para vocês.